O nosso protagonista, chamado Yeon Seong, era apenas um caçador normal de rank C+. Entretanto, sua vida muda completamente quando um dia uma constelação oferece um contrato para ele. Apesar das condições muito ruins do contrato, ele aceita, pois queria ficar mais forte. Assim, ele é mandado para um lugar chamado Abismo para treinar e se tornar servo dessa constelação. Entretanto, ele acaba sendo pego em uma tempestade de mana, sendo jogado para um lugar desconhecido do abismo. Acreditando ser tudo apenas um treinamento preparado pela constelação, ele começa a se aventurar pelo abismo. Esta é a parte 17. Caso ainda não tenha visto as partes anteriores, deixarei uma playlist abaixo para vocês. Agora continuaremos de onde paramos. O nosso protagonista, junto com seu grupo, estavam entrando em uma masmorra, porém, logo ao entrarem, eles são todos separados. Após isso, Yeon Seong acaba se encontrando com um membro da equipe que tinha entrado primeiro, que estava machucado. Com isso, Yeon Seong fala que então eles não têm escolha. Rapidamente, o cara sai de perto dele e pergunta se estava tentando matá-lo e depois roubar o seu equipamento. Yeon Seong fala que só ia tratar suas feridas. O cara fala para não ser ridículo e questiona quem seria tão amigável o suficiente para fazer isso. Após isso, Yeon Seong usa a magia que aprendeu com a deusa. Devido a isso, seu poder existencial aumenta porque foi adorado e também a cura da deusa se tornou um pouco mais forte. O cara fica surpreso por sua perna ficar completamente curada. Yeon Seong fala que agora que terminou, diz para o cara se cuidar de agora em diante. Esse cara pensa que nunca imaginaria que haveria alguém que usaria magia de recuperação em alguém que nunca viu antes. Com isso, pergunta se não pode ir junto com ele. Yeon Seong fala que o cara já disse que não sabe muito sobre os monstros, mas ele diz que embora isso, conhece bem esse terreno. Após isso, Yeon Seong pergunta ao Daegon se estava indo bem. Ele confirma, dizendo que encontrou os outros caçadores da Icarus. Na verdade, ele não podia confiar neles, então usou magia de marcação nos pertences que eles carregavam. Yeon Seong fala que de qualquer forma vai entrar mais na floresta, então pede para trazer todos até ele. Pouco tempo depois, o cão do caos de duas cabeças aparece. Rapidamente, Yeon Seong fala para o cara se afastar, e assim usa o dedo celestial acertando os olhos dele. E em seguida, com sua espada dizima essa criatura, o cara fica bastante surpreso. Yeon Seong fala que contanto que tem o conhecimento, não é um monstro difícil de derrotar, onde só precisa descobrir o ataque dele, evitar e contra-atacar. Após isso, o cara pergunta o que ele estava fazendo. Yeon Seong fala que essa carne não tem veneno, com isso eles podem comê-la. O cara pensa que está no clã Icarus significa que ele saberia coisas assim, mas comer carne de monstro é um pouco nojento. Em seguida, Yeon Seong acaba escutando uma coisa e comenta que parece que tem alguns caçadores próximos. O cara fala que não tem ninguém lá, mas Yeon Seong diz que ouviu pessoas falando. Pouco tempo depois, o cara se questiona onde diabos estavam esses caçadores e para sua surpresa, eles realmente encontram outras pessoas. Assim, pergunta a Yeon Seong como ele sabia. Rapidamente, os outros perguntam ao cara que estava com Yeon Seong como ele estava vivo, onde achou que tivesse morrido, e questionam quem era esse caçador ao seu lado. Todos ficam surpresos ao descobrir que Yeon Seong é da Icarus. Além do mais, não acreditam que ele ajudou um caçador de outro clã de graça. Em seguida, o sistema informa que ele recebeu a adoração, e com isso seu poder existencial está aumentando. Yeon Seong se questiona por que estava aumentando agora. O cara fala que Yeon Seong até usou magia de cura nele, usou em alguém que nem está relacionado a ele de forma alguma, porém ninguém acredita no cara. Yeon Seong apenas fala para ele parar, no entanto o cara continua tentando convencê-los. Devido a isso, Yeon Seong acerta ele, questionando se não ouviu dizendo para parar, onde tem que ouvir a pessoa que salvou sua vida. Os outros começam a comentar que esse cara é maluco, ele acabou de acertar o caçador de outro clã enquanto todos estão assistindo. Yeon Seong pergunta por que tem tanta gente neste lugar. Um deles responde dizendo que ele vai entender se olhar um pouco mais à frente. Ao olhar para a frente, Yeon Seong vê uma enorme ampulheta e rapidamente percebe que pode ser uma magia muito forte vindo dali. Um dos caçadores pergunta a Yeon Seong se ele sabe o que é aquilo. Yeon Seong pergunta se é uma magia de invocação.
O cara confirma dizendo que a areia está caindo desde que eles chegaram. E Yeon-seong pensa que provavelmente é o boss que vai ser invocado, assim se questiona se todo mundo está esperando para poderem eliminá-lo. Mas, após pensar um pouco, ele sabia que tem uma chance de que a constelação do Deus Demônio e o cara que fez o contrato com ele estejam neste lugar. Com isso, decide dar uma olhada, porém logo percebe que nem consegue descobrir eles com os olhos da constelação. Mas sabia que tem certeza que ele vai se revelar quando chegar a hora. Traidor que segura uma adaga de veneno. Esse é o nome da constelação do deus demônio que fez um contrato com o caçador do clã Abytos, chamado Juris. Na verdade, essa constelação não é muito forte, mas comparado aos mortais é muito mais forte e é difícil para os servos adivinharem o quão forte seu mestre é também. Juris está enganado e acha que seu dono é um dos mais fortes do abismo. Ele pensa que com certeza vai se certificar de que seu mestre fique satisfeito com ele, onde quando toda a areia da ampulheta cair, provavelmente o boss vai aparecer. E essa vai ser sua chance. Porém, aquele desgraçado usuário de artes marciais, algo nele o incomoda, mas isso não importa de qualquer maneira, isso porque tem a adaga que seu mestre lhe deu. Um dos caçadores pergunta para Yeon-seong se não seria melhor se juntar a eles por enquanto, pois andar pela masmorra sozinho é o mesmo que pedir para morrer. Yeon-seong pensa que, embora ele esteja bem sozinho, acha que não importa, assim aceita. Em seguida, um caçador fala para Yeon-seong que ele deve estar com fome e com isso entrega uma das rações para ele. O cara que Yeon-seong salvou fala que, agora que pensa nisso, pode dar para ele também a sua parte. E Yeon-seong comenta que parece que todos estão com fome, afinal todos estão tentando comer suas rações com moderação. Assim, Yeon-seong fala que, já que foi o destino que fez eles se conhecerem, vai dar a eles um pouco de comida. O caçador pergunta se isso não seria carne de monstro. E Yeon-seong diz que é a carne de um cão do caos de duas cabeças, mas fala que essa carne não parece ser o suficiente e pergunta se tem algum monstro por perto. O caçador diz que viu algumas tartarugas de chifre carmesim no pântano perto deste lugar, e Yeon-seong fala que isso é ótimo. O caçador questiona o porquê disso, perguntando se ele realmente vai comer aquilo. E Yeon-seong nega, dizendo que os ovos delas são bastante úteis, com isso diz que vai pegar alguns. Pouco tempo depois, ele retorna com vários ovos, assim diz que já tem todos os ingredientes e já vai começar. Em seguida, ele começa a cozinhar. O caçador fica surpreso e pergunta se isso que ele estava usando era um artefato dimensional. E Yeon-seong questiona se é a primeira vez dele vendo isso. O caçador fala que não é isso, onde acha que acabou de ver ele tirando alguns temperos de lá. E Yeon-seong confirma dizendo que não pode pegar temperos nas masmorras. O caçador pensa que normalmente as pessoas enchem de poções ou remédios para emergência e pensar que ele encheu de temperos. Outros caçadores questionam se aquele cara não era um usuário de artes marciais, mas estava usando magia de fogo e também perguntam o porquê dele estar usando isso para cozinhar. Pouco tempo depois, Yeon-seong termina. O cara se pergunta se realmente pode comer isso. Após dar a primeira mordida, ele não consegue acreditar, pois estava muito gostoso e também parece que recuperou seu poder mágico. E Yeon-seong pergunta se ele gostou. O cara confirma dizendo que é a comida mais deliciosa que comeu em toda sua vida. Com isso, pergunta se pode comer mais. E Yeon-seong confirma dizendo que todos podem comer. Após os outros também provarem, não conseguem acreditar, pois era muito bom. Com isso, perguntam se o clã Icarus desenvolve coisas assim também. E Yeon-seong fala que cozinhar é apenas seu hobby. Com o passar do tempo, o líder do clã Abytos vem falar com Yeon-seong, perguntando se ele gostaria de vir com eles, até que seu clã chegue. Dizendo que aqueles caras nem têm um healer, o outro caçador fala que eles têm um healer sim. O líder da Abytos fala que o clã New York Fires é fraco e se for junto com ele só vai se ferrar. O outro caçador pergunta se ele está querendo morrer, questionando se deve eliminá-lo antes do boss aparecer. O líder da Abytos fala que quer ver tentar. E Yeon-seong pede para eles se acalmarem. Juris pergunta ao líder se tem que trazer aquele caçador com eles, onde já havia muitos outros clãs neste lugar além deles. O líder pergunta o que ele estava falando, dizendo que Juris parecia um aspirador de pó até agora com a comida dele.
Juris pensa que o poder mágico e a estamina deles foram recuperados, com isso vai ser difícil fazer um ataque surpresa. Em seguida, o sistema informa que o tempo acabou. Devido a isso, o Cavaleiro da Derrota e da Preguiça aparece. Rapidamente, todos falam para se prepararem para a batalha. Um deles pergunta que tipo de monstro era esse. Juris se questiona se deve atacar agora, onde provavelmente deveria atacar depois que a estamina deles se esgotar. O monstro fala que é o cavaleiro que serve a deusa da derrota e da preguiça e pergunta quem será o primeiro a fazer seu teste. Yeon Seong pensa que esse cavaleiro é um subordinado de uma constelação e a masmorra também é chamada de Santuário da Derrota e da Preguiça. Com isso, se questiona se isso pode ser a armadilha da constelação do deus demônio e é preciso uma quantidade incrível de poder existencial para criar uma masmorra. E se uma constelação for capaz de fazer isso, quão forte ela seria? O cavaleiro pergunta quem vai ser o primeiro a fazer o teste. Um dos líderes do clã, chamado Ren, apenas fala para todos atacarem. Com isso, eles lançam magia de quinto círculo, lança de pedra, porém nada adianta. O cavaleiro para o ataque sem dificuldade, todos ficam surpresos dizendo que ele para o ataque sem nem fazer um movimento antes. Com isso, se questionam se é um monstro de classe S, e Yeon Seong pensa que pode sentir o poder existencial de uma constelação. O cavaleiro fala que o teste só pode ser feito por uma pessoa de cada vez, e escolhe um dos caçadores, o teleportando para próximo dele, e diz que vai começar. Porém, após usar um poder no caçador, ele desmaia. O cavaleiro fala que ele falhou no teste e com isso vai escolher outro. Mas ele acaba desmaiando também. Os caçadores perguntam o que estava acontecendo, pois os caçadores escolhidos todos perderam. Com isso, questionam o que ele estava testando. Após um deles acordar, os outros perguntam se dá para fazer algo contra aquele monstro. O caçador fala que não sabe, onde no momento em que ele colidiu com a espada dele, sua força foi drenada do nada e não conseguia mais se mover. Com isso, os outros perguntam como vão atacar aquela criatura e ainda podem ser escolhidos à força para fazer o teste, assim seria melhor começarem a procurar uma saída. Em seguida, Yeon Seong fala que o desafia. Rapidamente, um dos caçadores fala para ele não fazer isso, onde esse cara até agora só sobreviveu por sorte, assim pode realmente morrer. O cavaleiro pergunta se ele estava preparado e Yeon Seong confirma. Após isso, o sistema informa que o cavaleiro está usando a restrição da preguiça. Yeon Seong pensa que entendeu agora, então foi assim que ele retirou a vontade de lutar deles. A autoridade da constelação deusa da derrota e da preguiça é a restrição da preguiça, essas restrições que são difíceis para um mortal escapar. No entanto, Yeon Seong é uma constelação, ele é o avatar imbatível do treinamento. Ele pensa que essa constelação tem atributos totalmente opostos aos seus, com isso não pode perder, pois precisa se tornar mais forte. Ele quer se tornar ainda mais forte, devido a isso ele consegue passar no teste. Yeon Seong pergunta se é só isso o teste. O cavaleiro confirma, dizendo que é difícil se livrar da preguiça. Este é um teste para ver se a pessoa tem a determinação para superar a preguiça. E, já que passou no teste, vai lhe deixar conhecer a mestre dele. O sistema informa que o poder que mantinha o Santuário da Derrota e da Preguiça desapareceu. Com isso, a masmorra vai desaparecer em breve. Yeon Seong pensa que algo está estranho, onde essa presença parecia ser um problema. Em seguida, Yeon Seong pergunta se ele tinha dito que deixaria conhecer sua mestre, assim questiona se esses monstros também faz parte do teste. O cavaleiro confirma e fala que já pode sentir a presença dela, questionando se ele achou que era só isso. Pouco tempo depois, várias criaturas começam a se aproximar, e Yeon Seong pensa que eles vão chegar em breve, e isso é terrível. Com isso, se questiona se deve proteger todos que estão neste lugar. Todos estavam felizes, acreditando que poderiam voltar agora. E Yeon Seong pensa que se ele não evitar essas situações complicadas, então não vai ter motivo para ficar mais forte. Com isso, ele ativa sua habilidade, onde se ele proteger os fracos, seu poder existencial aumentará. Pouco tempo depois, os caçadores começam a comentar que viram monstros a pouco mais de 1 quilômetro. Os drones foram destruídos e fontes de calor de estranhos monstros de tamanho médio foram detectados. Um deles pergunta se já não limparam a masmorra, outro fala que, mesmo assim, é uma masmorra especial.
Com isso, precisam aguentar até que ela desapareça, assim diz para se prepararem. Em seguida, Yeon Seong grita para todos se reunirem em um só lugar. Um deles fala que se fizerem isso, os monstros vão vir até eles ainda mais. Yeon Seong fala que eles já estão vindo de qualquer maneira, com isso pede para escutarem e se reunirem, isso se não quiserem morrer. Yeon Seong pensa que essa é a parte importante. O nível que atingiu o pico, assim se pergunta que tipo de artes marciais pode usar nesse nível, e só pensava em uma. Com isso, ele decide que vai atrair a atenção de todos eles. Rapidamente, ele vai até as criaturas e começa a usar o dedo celestial para atrair os monstros. Os caçadores perguntam o que estava acontecendo, onde nunca tinham visto um ataque desse na sua vida. Com isso, eles decidem usar magia, pois como estavam todos reunidos em um único ponto, seria melhor usar magias com efeito em área. Logo em seguida, Yeon Seong com sua espada dizima uma dessas criaturas, e após isso, os caçadores continuam atacando. Eles comentam que, graças a ele estar atraindo todos os monstros, eles podem concentrar-se no ataque. As criaturas continuam perseguindo Yeon Seong, mas ele sem dificuldade estava dizimando uma por uma, e pouco tempo depois ele consegue eliminar todas. Após esses eventos, os caçadores começam a comemorar, falando que um usuário de artes marciais é realmente incrível. Juris pensa que precisa eliminar o máximo de pessoas que puder antes que a masmorra desapareça, caso contrário seu mestre vai ficar furioso. Mas antes disso, precisava se livrar daquele cara mais perigoso primeiro, assim decide atacá-lo com sua adaga. Inicialmente, ele acredita que foi mais fácil do que pensou, no entanto, logo percebe que Yeon Seong o parou e ele se atingiu com sua adaga. Yeon Seong pergunta o que ele estava fazendo, Juris pergunta se Yeon Seong suspeitou dele desde o início. Yeon Seong apenas fala para ele ficar de joelhos e abaixar essa adaga, onde se fizer isso não vai eliminá-lo. Juris questiona se ele sabe quem é seu mestre, e Yeon Seong diz que quem quer que seja seu mestre, ele não poderá lhe ajudar agora. Juris apenas fala que ainda não é seu fim, e que ele é só um caçador fraco e medíocre, com isso grita para todos dizendo que Yeon Seong o atacou. Rapidamente, os outros perguntam o que estava acontecendo. Juris fala que Yeon Seong o atacou com essa adaga. Yeon Seong nega, dizendo que esse cara o atacou secretamente e a adaga só está presa no punho dele porque resolveu revidar. Juris diz que ele é um mentiroso, onde se o tivesse atacado secretamente, como ele teria conseguido revidar. Um deles fala que, já que estão em uma raid, podem olhar as gravações, porém outro fala que não dá para ver claramente, porque algo estava cobrindo a câmera. Juris fala para seu líder ajudá-lo, dizendo que são do mesmo clã. No entanto, ele responde dizendo que não acredita que Yeon Seong faria uma coisa dessas. Os outros também não acreditam que ele faria esse tipo de coisa. Juris se irrita e pergunta o que eles estavam fazendo, assim começa a liberar uma névoa venenosa. Um dos caçadores fala que vai cuidar desse cara, dizendo que é um caçador de rank B, enquanto Juris é no máximo rank C. Mas logo em seguida, Juris lança uma magia de quarto círculo, onde após ser acertado, o caçador percebe que seu artefato de defesa acaba sendo destruído. Juris pensa que não pode acreditar que um caçador de rank B está se contorcendo de dor por causa do seu ataque. Com isso, como esperado da sua constelação, ele diz que todos vão morrer. Mas logo em seguida, Yeon Seong se aproxima dele e fala que ele é quem vai morrer. Juris fala que ele é apenas um idiota e convoca punhais amaldiçoados, os lançando na direção de Yeon Seong. O pico dos conjuntos suaves, as artes marciais contra-ataque total, o corpo ideal para as artes marciais, o corpo marcial celestial, o perfeito entendimento dos princípios das artes marciais, o estado da perfeição. Ao combinar esses três, origina-se a técnica da espada fluida. O sistema informa que uma nova arte marcial foi criada. Usando essa técnica, Yeon Seong para as adagas sem dificuldade, deixando Juris surpreso e dizendo que essa é uma habilidade que sua constelação lhe deu. Yeon Seong rapidamente se aproxima dele e fala que ele não deveria confiar tanto na sua constelação. E usando a palma da origem da alma, Yeon Seong acerta um golpe direto em Juris. Porém, o sistema informa que o poder mágico do traidor está protegendo o corpo de Juris, assim evitando uma morte imediata.
Em seguida, ele fala que não vai deixar as coisas acabarem assim e vai levar com ele o máximo de caçadores que conseguir, usando a habilidade nuvem venenosa de transferência de vitalidade. Yeon Seong percebe que isso é ruim, mas por sorte, Odagon chega logo em seguida e fala que vai cuidar de tudo agora. Com isso, ele usa a habilidade Gotas de Chuva Desintoxicadoras, parando completamente o ataque de Juris. Após isso, Yeon Seong fala que parece que agora acabou. E assim, chegamos ao final deste vídeo. Como sempre, espero que tenham curtido. Não se esqueça de deixar o seu like e se ainda não é inscrito, não custa nada se inscrever. Isso me motiva bastante a trazer novos vídeos o mais rápido possível. Se chegou até aqui, só tenho a agradecer. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!